Olá, queridos irmãos, boa noite. Eu sou o pastor Rachid, estou aqui com vocês para trazer uma breve meditação na Palavra de Deus. E hoje eu quero estar falando a respeito do trecho bíblico mais citado de todos os tempos. Com certeza. Vocês sabem qual é? É a oração do Pai Nosso. É o trecho de Mateus 6 que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Bom, esse é provavelmente o trecho bíblico mais citado, né? Talvez bem próximo esteja ao Salmo 23, Salmo 91, mas a oração do Pai Nosso é mais citada, até porque para determinadas denominações ela também é uma reza. E reza, que significa recitar em latim, né? É algo que se repete, né, que se diz várias vezes. Então o Pai Nosso, nem sempre de maneira que eu concordo, é com certeza o trecho mais citado. Bom, o que é o Pai Nosso e por que Jesus nos ensinou a orar assim? Porque o Pai Nosso é uma forma de oração totalmente espiritual. O Pai Nosso, ele é uma oração que ela tem uma estruturação perfeita e ela faz tão somente referências no nosso campo espiritual. Mas aí você deve estar se perguntando, e o pão nosso de cada dia? É justamente essa questão que eu quero bater hoje aqui com vocês. O pão nosso de cada dia, ele tem sido motivo de controvérsias já há muito tempo. E atualmente os acadêmicos têm dado de ombros para a tradução da palavra epiousios. Vou repetir, epiousios em grego, como significando o nosso de cada dia. Pão é pão mesmo. Mas o nosso de cada dia não é o significado da palavra epiousios, porque a palavra epiousios ela é misteriosa. Ela não existe no dicionário, ninguém sabe a tradução correta dela, nem o significado. Mas nós supomos, e temos apoio de muitos exegetas, né, e tradutores bíblicos, de que de forma nenhuma epiousios pode ser o nosso de cada dia. Por quê? Porque essa é uma oração espiritual e essa oração por provisão material, ela é totalmente estranha à sequência da oração, conforme eu vou mostrar no slide aqui agora para você. Bom, tendo visto no slide a estrutura, você pode perceber que o Pai Nosso tem uma invocação e 7 petições. As 3 primeiras petições é em referência ao Pai, ações econômicas do primeiro agente da Trindade.
Já as outras se referem ao Filho e ao Espírito Santo. A palavra epiousios foi traduzida por Jerônimo, lá na Vulgata, como consubstancial, ou seja, é uma comida sobrenatural. Possivelmente Jesus estava apontando para a Santa Ceia, para o sacramento da Santa Ceia, da Sagrada Eucaristia. Esse seria um pão eucarístico, né? Então, muitos pais gregos também a traduziram como essencial à vida. O que eu considero fazer muito mais sentido dentro dessa estrutura, dentro desse ritmo de oração espiritual. Porque se nós orarmos, dá-nos o pão essencial à vida hoje, nos dá o pão essencial à vida hoje, nós estaremos pedindo pelo pão da vida, que o próprio Jesus vai dizer lá em João que é Ele. E quando nós comemos o pão eucarístico, nós estamos ingerindo Jesus, nós estamos absorvendo Jesus, né? Estamos comendo o corpo dele de forma simbólica, assim como bebemos o vinho, né? Ou o suco de uva, de forma simbólica, seria o seu sangue, o sangue que nos lava dos pecados, ok? Bom, então se nós passarmos a orar, ou pensar, ou interpretar o Pai Nosso da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Todas as petições espirituais até agora, repararam? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, são todas petições espirituais. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Aí eu vou para a quarta petição e digo assim: o pão essencial à vida, dá-nos hoje. Esse pão, que é muito mais do que o pão material, é o pão da vida. Dá-nos Jesus hoje, dá-nos a palavra hoje, dá-nos o alimento do Espírito hoje. Faria muito mais sentido, fará muito mais sentido. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Estamos pedindo perdão dos pecados, nós estamos pedindo que Deus nos dê perdão, e isso só pode ser feito através da nossa fé em Cristo Jesus, de novo, segundo agente da Trindade sendo invocado, ou serviço do segundo agente da Trindade, que é o Filho, sendo invocado. E não nos deixe cair em tentação, ou seja, agora eu estou invocando o Espírito Santo que me dá poder para resistir, porque eu nunca serei tentado além daquilo que eu posso suportar, porque sobre mim está o Espírito Santo. Então agora eu passo a invocar o terceiro agente da Trindade. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. E não do mal, do maligno. Quando eu pego a palavra maligno, lá no grego, e traduzo por mal, eu tiro a pessoalidade da palavra. Maligno é um ser abstrato, como uma essência. Não, eu quero ser livrado do maligno, que é o agente de todo mal. Então essa seria a oração correta, mais próxima dos originais. Não o pão nosso de cada dia, mas o pão essencial à vida dá-nos hoje. Não livra-nos do mal, mas livra-nos do maligno. Aí você me pergunta: poxa, mas Jesus não nos incentivaria, pastor, a pedir sobre a nossa vida material? É claro que Deus é provedor, que Deus é Jeová Jireh. Nós sabemos disso, que o justo não mendigará o pão. São promessas de Deus, promessas de sustento. Ele envia corvos para sustentar os seus profetas no Antigo Testamento. Ele multiplica pães para que a multidão possa ouvir Jesus sem estar sentindo a necessidade do alimento material.
Deus é provedor, nós sabemos disso, mas como é que eu posso pedir o pão nosso de cada dia, se em seguida Jesus, lá no versículo 19, vai começar a falar a respeito de nós não nos preocuparmos com o que havemos de comer. Então, lá no 25, Jesus vai falar assim, Mateus 6, 25, para fechar o capítulo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela sua vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou o que vestiremos, o que beberemos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, irmãos, não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus os abençoe e que nós passemos a orar muito mais pelas coisas do céu, muito mais espiritualmente, do que pelas coisas materiais, porque as nossas orações são tomadas em grande parte por uma lista quase que interminável de necessidades materiais que nós temos aqui nesse mundo. Nós pedimos pão, nós pedimos vestes, nós pedimos soluções de dívidas, nós pedimos marido, esposa, nós pedimos coisas, pedimos emprego, pedimos aumento de salário, nós pedimos quitação do cartão de crédito, nós pedimos uma infinidade de coisas do campo material, do campo terreno. E Jesus, nesse capítulo, leia o capítulo todo, é minha sugestão para você. Está dizendo para nós buscarmos primeiro as coisas espirituais. Buscai o reino e a justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí a gente pega, induzidos, é claro, por uma tradução que não faz o mínimo sentido, quando estamos orando espiritualmente o Pai Nosso, quando chega na quarta petição, a gente desce do céu e vai para o supermercado. Eu estou lá no faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Aí eu peço o pão nosso de cada dia. Eu saio lá do céu, onde eu estou pedindo que Deus faça a vontade dele, no campo espiritual, né? O céu representa o campo espiritual. Aí eu desço de lá e vou direto para o carrinho do supermercado, para o pão nosso de cada dia, para as compras do mês. Isso não faz o mínimo sentido, irmão. Quando você chegar na quarta petição do Pai Nosso, experimente pedir a Deus para que Ele te dê o pão essencial à vida. Porque é disso que nós precisamos muito mais. Amém? Que Deus seja conosco. Obrigado a todos. Amém.